Fala aí, minha família caipora! Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para este domingo, dia 19 de janeiro. Serão 14 palpites, então fiquem até o final do vídeo para pegar todos eles e também o bilhete caipora no final dele, beleza, galera? Montem os melhores bilhetes para vocês com estes palpites. E agora vamos com os nossos resultados dos dias 17 e 18 de janeiro. No dia 17, nós separamos 10 palpites, tivemos 8 greens e apenas 2 reds. Foram 80% de taxa de acertos para o dia 17. E para o dia 18, nós separamos 15 palpites, tivemos 8 greens e 6 reds, tá? Um jogo foi anulado por empate anula do Getafe contra o Barcelona. 58% de taxa de acertos, tá? Um dia abaixo do normal para o nosso canal. Mas nos acompanhem, e se quiser saber como são os nossos resultados, dá um pulinho aí nos comentários que temos o link da nossa planilha caipora. O link dela está nos comentários, beleza? Não se esqueçam de acessar para ter acesso a todos os nossos resultados e saber como são os nossos resultados desde 2023. Beleza, galera? Então acessem para ter esse parâmetro, fechou? Então agora vamos para os nossos palpites, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, já deixar o seu like e vamos lá para os nossos palpites. Bora pra intro! Vamos lá, galera, iniciar com essa partida do Celta de Vigo contra o Athletic Bilbao em La Liga da Espanha. Essa partida é às 10 da manhã e separamos o over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para esta partida está completamente equilibrada. 34% para o Celta e para o Atlético de Bilbao temos 35%. E temos aqui 72% de aproveitamento para o Atlético de Bilbao nos últimos 9 jogos, enquanto o Celta de Vigo tem 50%. Jogando em casa, o Celta tem 67% de aproveitamento e como visitante o Bilbao vem muito bem com 72%. No histórico, são 14 vitórias do Celta, 16 empates e 25 vitórias do Bilbao. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Celta vem sem empates a 5 jogos e o Atlético Bilbao vem sofrendo gols a 5 jogos. Jogando em casa, o Celta vem a 6 jogos marcando gols e como visitante o Bilbao vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, tá? E verificando aqui, temos o ambas marcam em 4 delas. Na casa do Celta, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas e o ambas marcam nessas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, tá? Verificando na tabela, o Atlético Bilbao é o 4º colocado e o Celta de Vigo é o 13º. O Bilbao em 19 jogos ele marcou 29 gols e tem 17 sofridos, enquanto o Celta marcou 28 e tem 30 sofridos. Então para essa partida nós separamos o over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida. Fechou? A próxima partida é o Heerenveen contra o Ajax. E essa partida na Eredivisie da Holanda nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Ajax é de 60%. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Heerenveen também tem 56%. Jogando em casa, o Heerenveen não perde a 9 partidas e tem 83% de aproveitamento. Já o Ajax, como visitante, ele tem 56%. No histórico, são 51 vitórias do Ajax, 10 empates e 12 do Heerenveen. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Heerenveen vem sofrendo gols a 5 jogos e jogando em casa ele vem marcando gols a 10 jogos. Como visitante, o Ajax não tem séries. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. O ambas marcam nós temos em 3 delas, tá? E o over 2,5 gols também em 5 das últimas 6. Verificando na casa do Heerenveen, temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, over 2,5 em 4 delas, e o ambas marcam também em 4 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes e o over 2,5 também. Na tabela, o Ajax é o 2º colocado e o Heerenveen é o 9º. Temos 39 gols marcados e 17 sofridos em 18 jogos para o Ajax. E o Heerenveen, ele marcou apenas 21 gols em 18 jogos
e sofreu 33. Então, para essa partida, nós separamos over 2,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza? Próxima partida, Aimorés contra o Atlético Mineiro. E essa partida no Campeonato Mineiro nós separamos com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Aimorés com 39%. Ele tem um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos e o Atlético Mineiro tem apenas 33%. Jogando em casa, o Aimorés ele não perde há 8 partidas e como visitante o Atlético Mineiro não vence há 9 partidas e tem 28% de aproveitamento. Em séries, o Aimorés vem sem empates a 5 jogos e jogando em casa ele vem vencendo as 5 partidas. Como visitante, o Atlético Mineiro não vence, como eu disse. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o Aimorés com o Atlético Mineiro com o mercado de under 3,5 gols na maioria dos jogos, tá? Ultrapassamos este mercado em 3 partidas do Atlético Mineiro e em apenas uma partida do Aimorés nós ultrapassamos o 3,5. Verificando aqui, nós não temos a tabela ainda do campeonato por ser o primeiro jogo das duas equipes. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de under 3,5 gols, beleza? A próxima partida é o Everton contra o Tottenham na Premier League da Inglaterra. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada nessa partida com uma pequena vantagem de 3% para o Everton. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 39% e o Tottenham tem 50%. Jogando em casa, o Everton tem 56% de aproveitamento e o Tottenham tem apenas 39% nos últimos 9 jogos. Verificando no histórico, são 30 vitórias do Tottenham, temos 25 empates e 10 vitórias do Everton. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Tottenham vem a 5 jogos marcando gols e jogando em casa, o Everton não tem séries. Como visitante, o Tottenham também não tem séries. Verificando nos últimos encontros, nós temos o over 1,5 gols nas últimas 6 partidas que as duas equipes disputaram e o ambas marcam nós temos em 3 delas. Over 2,5 gols nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Everton, o over 2,5 figura em 3 das últimas 6 partidas e o over 1,5 em 5 das últimas 6. Ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, nós temos o over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. E na tabela, o Tottenham é o 15º e o Everton é o 16º. Temos 43 gols marcados para o Tottenham, com 32 sofridos em 21 jogos, e o Everton marcou apenas 15 gols em 20 jogos e sofreu 26. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Manchester United contra o Brighton. E essa partida na Premier League da Inglaterra, nós separamos também com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o United é de 42% e ele joga em casa. Nós temos 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Brighton também tem 50%. Jogando em casa, o Manchester United tem 61% de aproveitamento e como visitante o Brighton também tem 61%. No histórico, são 11 vitórias do United e 7 do Brighton. Não temos empates desde 2017. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Manchester United vem sofrendo gols há 10 jogos e o Brighton vem sem derrotas há 5. Jogando em casa, o United não empata há 5 partidas e como visitante o Brighton vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nós temos aqui em 3 das últimas 6 partidas. Uma foi para os pênaltis e foi 0-0, tá? Verificando também aqui, nós temos o over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Manchester United, over 2,5 gols em todos os últimos 6 jogos, ambas marcam em 5 deles e o over 2,5 também em 5 deles. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, tá? E verificando na tabela, o Brighton é o 10º colocado e o Manchester United é o 13º. Temos 32 gols marcados e 29 sofridos em 21 jogos para Brighton e o Manchester United marcou 26 e sofreu 29. Então a grande probabilidade é de over 1,5 gols nessa partida, com probabilidades também de ambas marcam e over 2,5, beleza? A próxima partida é o Nottingham Forest contra o Southampton. E essa partida na Premier League nós separamos com o mercado de vitória, empate para casa e under 4,5 gols.
A probabilidade de vitória para o Force é de 68% jogando em casa. Ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos, enquanto o Southampton tem apenas 17%. Jogando em casa, o Notts Forest tem 72%, enquanto o Southampton tem 33%. Como visitante, o Southampton não vence há 9 partidas, empatou apenas 2 e tem 11% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. No histórico, são 9 vitórias do Notts Forest, 3 empates e 3 do Southampton. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Notts Forest tem 8 jogos marcando gols e o Southampton tem 100 empates, 5 jogos, 4 deles ele perdeu. Jogando em casa, o Notts Forest tem 8 jogos marcando gols e como visitante, o Southampton também não vence há 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória e empate do Nottingham Forest em 4 das últimas 6 partidas, tá? O under 4,5 gols nós temos em 4 das últimas 6 também. Verificando em sua casa, ele venceu uma das últimas 2 partidas e o under 4,5 nós temos em uma das últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o under 4,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Só uma partida que o Southampton perdeu de 5-0 para o Brentford. E temos o Nottingham Forest vencendo ou empatando os seus últimos 6 jogos e o Southampton venceu apenas uma partida jogando em casa das últimas 6. Verificando na tabela, o Nottingham Forest é o terceiro colocado e o Southampton vem na 20ª posição, o lanterna da Premier League. Nós temos 30 gols marcados e 20 sofridos em 21 jogos para o Nottingham Forest. E o Southampton sofreu 47 gols em 21 jogos e marcou apenas 13. Então, para essa partida, nós separamos vitória e empate para casa e under 4,5 gols. Fechou? A próxima partida é o Real Madrid contra o Las Palmas em La Liga da Espanha. E essa partida nós separamos com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Real Madrid é de 80% jogando em casa. Ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos e o Las Palmas tem 61%. Jogando em casa, o Real Madrid tem 67% e visitante, o Las Palmas tem 61% também. No histórico, são 9 vitórias do Real Madrid, 3 empates e uma do Las Palmas desde 2000. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Real Madrid vem marcando gols a 10 jogos e jogando em casa ele vem marcando a 8. Como visitante, o Las Palmas não tem séries. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over meio gol no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra. E jogando na casa do Real Madrid, nós temos gol no primeiro tempo também, na maioria dos jogos, tá? O over 2,5 também temos em quase todos e over 2,5 na maioria das partidas também. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos, com gols no primeiro tempo na maioria deles, tá? Verificando na tabela, o Real Madrid é o segundo colocado. Ele caiu para a segunda posição na última rodada, tá? Tem 43 gols marcados e 19 sofridos em 19 jogos, enquanto o Las Palmas marcou 24 gols e sofreu 29 nos últimos 19 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de over 2,5 gols e over 2,5 gols nessa partida. Também temos probabilidade de vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o Werder Bremen contra o Augsburg. E essa partida na Bundesliga da Alemanha nós separamos com o mercado de vitória e empate para casa. O Werder Bremen tem 51% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Augsburg tem 44%. Jogando em casa, o Werder Bremen tem 50% de aproveitamento, enquanto o Augsburg, como visitante, tem apenas 33%. No histórico, são 11 vitórias do Bremen, 3 empates e 2 do Augsburg. É bem equilibrado no histórico desde 2010. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bremen vem marcando gols a 8 jogos e jogando em casa ele vem marcando a 7. Como visitante, o Augsburg não tem séries. Verificando os últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bremen, over 2,5 gols nós temos também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes e na tabela o Bremen é o 9º colocado e o Augsburg é o 12º. 31 gols marcados e 32 gols sofridos em 17 jogos para o Werder Bremen, enquanto o Augsburg marcou apenas 19 e sofreu 33.
Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols. Fechou? A próxima partida é o Ipswich Town contra o Manchester City. E essa partida nós separamos com vitória seca para os Citizens. Verificando aqui, nós temos o City com 68% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 50% e o Ipswich tem 39%. Jogando em casa, o Ipswich tem 33% de aproveitamento e como visitante, o City tem apenas 22%. Verificando no histórico, são 6 vitórias para cada lado e um empate desde 1994. É bem equilibrado o confronto entre essas duas equipes. Nós temos a média de gols com acima de 2,5 gols. Em séries, o Manchester City vem marcando gols há 7 jogos e jogando em casa o Ipswich não empata a 5. Como visitante, o City não tem séries. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do City em 2 das últimas 6 partidas, tá? Over 1,5 gols nós temos em 5 delas e ambas marcam também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o City vencendo 3 das últimas 6 partidas e ele não perde há 5 jogos. Enquanto o Ipswich, ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Na tabela, o Manchester City é o 8º colocado e o Ipswich é o 18º. Temos 38 gols marcados e 29 sofridos para o City em 21 jogos. E o Ipswich tem apenas 20 gols marcados e 37 gols sofridos em 21 jogos. Então, para essa partida, nós separamos vitória seca para fora, com probabilidade de ambas marcam e over 1,5 gols nessa partida. Fechou? A próxima partida é o Olympique de Marselha contra o Estrasburgo. E essa partida nós separamos na Ligue 1 da França com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Marselha é de 57%. Seu aproveitamento é de 72% nos seus últimos 9 jogos e o Estrasburgo tem 61%. Jogando em casa, o Marselha tem 50% de aproveitamento e como visitante o Estrasburgo também tem 50%. No histórico, são 17 vitórias do Marselha, 14 empates e 8 vitórias do Estrasburgo desde 93. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Marselha vem a 10 jogos marcando gols e o Estrasburgo vem vencendo a 5 jogos. Jogando em casa, o Olympique vem marcando gols a 5 jogos e como visitante o Estrasburgo vem vencendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nós temos em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 4 delas. Na casa do Olympique de Marselha, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas e ambas marcam também nós temos em 4 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Estrasburgo empatou 0-0 contra o Reims. Verificando aqui, temos o ambas marcam também na maioria das partidas. Na tabela, o Marselha é o 2º colocado e o Estrasburgo é o 10º. 39 gols marcados e 20 sofridos para o Olympique de Marselha em 17 jogos e nos mesmos 17 jogos temos 30 gols marcados e 29 para o Estrasburgo sofridos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols com uma grande probabilidade de ambas marcam nessa partida. Fechou? Próxima partida, a Inter de Milão contra o Empoli. E essa partida na Série A da Itália nós separamos com o mercado de vitória seca para casa. A Inter tem 75% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Empoli tem 33%. Jogando em casa, a Inter tem 78% de aproveitamento e como visitante, o Empoli é um pouco melhor, ele tem 50% de aproveitamento. No histórico, são 27 vitórias da Inter, 2 empates e 3 vitórias do Empoli desde 1998. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes têm gols nos jogos, tá? São 8 jogos marcando gols para a Inter e o Empoli vem sofrendo gols há 10 jogos. Jogando em casa, a Inter vem marcando há 10 jogos e como visitante, o Empoli vem sofrendo gols há 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória da Inter em 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, ela venceu também 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos vitória da Inter em 4 das últimas 6 partidas e o Empoli não vence há 5 jogos. Venceu apenas 1 dos últimos 6. Verificando na tabela, nós temos a Inter em 2ª colocada e o Empoli é o 14º. 48 gols marcados e 17 sofridos em 19 jogos para a Inter e em 20 jogos o Empoli marcou apenas 19 gols e sofreu 25. Então, para essa partida, nós separamos vitória seca para casa com probabilidade de over 1,5 gols nessa partida, beleza?
A próxima partida é o Gil Vicente contra o Porto na Primeira Liga de Portugal. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória, empate para fora e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Porto é de 65% jogando fora de casa. Ele tem 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Gil Vicente tem 61%. Jogando em casa, o Gil Vicente tem 67% de aproveitamento e como visitante o Porto tem apenas 33%. No histórico, são 26 vitórias do Porto, 4 empates e 4 vitórias do Gil Vicente desde 2003. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Gil Vicente vem sem derrotas a 5 jogos, enquanto o Porto vem sem empates a 5. Jogando em casa, o Gil Vicente não tem séries, e como visitante o Porto também não. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui vitória ou empate do Porto em 5 das últimas 6 partidas e o under 4,5 gols em todas elas. Na casa do Gil Vicente, o Porto também venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas e temos o under 4,5 gols em todas elas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Porto venceu 4 das últimas 6 partidas e temos o under 4,5 gols em todas elas. Já na casa do Gil Vicente, ele jogando em casa e fora, nós temos o under 4,5 gols nos últimos 6 jogos e ele venceu apenas 3 dos últimos 6. Na tabela, Porto é o terceiro colocado em 40 gols marcados e 11 sofridos em 17 jogos. Já o Gil Vicente, ele marcou apenas 19 e sofreu 26 em 17 jogos. Então, para essa partida, nós separamos vitória ou empate para fora e under 4,5 gols, beleza? Temos probabilidade de ambas não marcam nessa partida, fechou? A próxima partida é o Flamengo contra o Nova Iguaçu e eu separei um handicap de mais 2 para fora nessa partida no Campeonato Carioca. Nós temos a probabilidade de vitória de 42% para o Flamengo e ele tem 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Nova Iguaçu tem 67% também. Jogando em casa, o Flamengo mantém os 67% e como visitante o Nova Iguaçu é um pouco melhor, tem 72%. Verificando no histórico, nós temos 2 vitórias e 2 empates para o Flamengo desde 2007 jogando contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu não venceu nenhuma partida. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Flamengo vem a 5 jogos marcando gols e jogando em casa não temos séries. Como visitante, o Nova Iguaçu não perde a 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos aqui o over do 1,5 gols na maioria dos jogos e o Flamengo ele tem vitórias com 2 ou mais gols de diferença em cima do Nova Iguaçu. Foram em 3 das últimas 6 partidas, tá? Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, o Nova Iguaçu não perde com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos e o Flamengo não vence com 2 ou mais gols de diferença há 3 jogos, tá? Venceu apenas uma partida que foi no Brasileirão contra o Criciúma por 3-0. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um handicap de mais 2 para fora, devido ao Flamengo também ir com o time reserva para esta partida, beleza? A próxima partida é o Corinthians contra o Veloclube no Campeonato Paulista, e essa partida nós separamos com vitória seca para casa. O Corinthians tem 74% de probabilidade de vitória e ele está com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, tá? Jogando em casa, ele tem 83% de aproveitamento, enquanto o Veloclube, como visitante, tem 61%. Verificando em séries, o Corinthians vem vencendo a 5 jogos e em casa ele vem vencendo a 4. Como visitante, o Veloclube vem vencendo a 3 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Corinthians vencendo as últimas 6 partidas e o Veloclube ele venceu 3 das últimas 6 partidas e todas foram fora de casa, tá? Temos o under 3,5 gols em últimos 6 jogos do Veloclube e over do 1,5 e 2,5 em todos os últimos 6 jogos do Corinthians, tá? Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um mercado de vitória seca para casa, com probabilidade de over gol no primeiro tempo, over do 1,5 gols e over 2,5 gols nessa partida, beleza? Salve galera, já deu uma conferida no nosso Caipora VIP? São apenas R$ 14,90 por mês para ter acesso a várias duplas para o dia e também uma lista VIP para o grupo, beleza? São palpites diferenciados do nosso canal e também do nosso Caipora Free, beleza? Então por apenas R$ 14,90 vocês podem ter acesso a tudo isso. São 7 dias grátis para testar.
Caso não gostem e quiserem cancelar, devolveremos o seu dinheiro dentro desses 7 dias. Após isso, não teremos devolução. Fechou, galera? Então, se inscrevam lá pelo link que está nos comentários. Solicitem a sua inscrição. Fechou? Muito obrigado e vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Bora lá, galera, com o nosso Bilhete Caipora, que é essa tripla que eu separei com estes mercados. O Real Madrid com over meio gol no primeiro tempo contra o Las Palmas. Separei over e meio gols para o Olympique de Marselha contra o Estrasburgo e separei o Corinthians para vencer a partida contra o Velo Clube. Beleza? Uma odd total de 1,78 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui!